Aqui já começou. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Daremos início à sessão da tarde da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 28 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semira de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Justileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Para essa tarde, segundo a pauta, está previsto o julgamento dos itens 138 a 157. Mas nós vamos, na verdade, retomar alguns itens que ficaram ainda anteriores, né, pendentes de julgamento. Então, nós vamos iniciar pelo item 62 da pauta, cuja recorrente é Sasazaki Indústria e Comércio Limitada, de minha relatoria, Lisiane. Já está na pasta. Eu peço, por favor, que os conselheiros abram e aí eu vou explicar o processo. Todo mundo conseguiu abrir? Esse processo, na verdade, ele é um pedido de restituição eletrônico, né, que a recorrente, ela solicita uma restituição no valor de R$ 13.570,23, mas só é reconhecido R$ 1,25. Então, esse é o ponto. Existem outras questões que ela trouxe na manifestação de inconformidade, mas não estão todas aqui. Na manifestação de inconformidade, ela também discute o ICMS na base de cálculo das contribuições, mas basicamente o argumento que a gente vai considerar aqui é que ela afirma que como o pedido de restituição foi feito e houve um intervalo de mais de 5 anos para o despacho decisório negando a restituição, haveria uma homologação. Eu vou aqui já para o resultado da delegacia de julgamento. A delegacia de julgamento, ela basicamente decidiu pela improcedência de manifestação de inconformidade, e aí ela entende que a recorrente tinha um ônus da prova, né, que não apresentou os documentos no momento, né, trata aqui também de uma questão de concomitância, porque ela tem um processo judicial em relação à base de cálculo do ICMS, e ela considerou esses pontos. E aí eu vou passar pro meu voto, que eu retomo o que está no recurso voluntário, que não são todos os argumentos. Basicamente, no recurso voluntário, ela se baseia na questão da decadência. Ela diz que como se passou um prazo superior a 5 anos entre o pedido de restituição e o despacho decisório, haveria uma decadência, e ela argumenta com a questão da homologação. A decisão recorrida afirma que não existe esse prazo, porque não se trata de compensação, se trata de restituição, e que, portanto, né, não houve a concordância com o pedido de restituição pela decorrência de prazo, e aí eu trouxe a decisão toda, mas, resumidamente, é isso que a decisão de piso traz. Eu anotei aqui também que, apesar de estar na lide, né, e ter sido declarada concomitância, ela não recorreu em relação à base de cálculo do ICMS. Então, eu só anotei, mas eu também não tratei disso. Então, tendo em conta que no recurso voluntário ela se restringiu à questão da decadência, eu entendo da mesma forma que a DRJ que não é possível reconhecer decadência em relação ao pedido de restituição, eu proponho negar provimento ao recurso voluntário. É esse o processo. Era só discussão de decadência? Mais nada? Não, nada. Sim. Ok. Podemos votar? Então, a minha proposta é negar provimento. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada, doutor Ari. Obrigada, Salvador. Doutor Marco Antônio? Acompanho, relator.
Obrigada, doutora Semiramis. Acompanho. Obrigada, doutor José Adão. Acompanho, relatora. Obrigada, doutora Sabrina. Acompanho, presidente. Obrigada, doutora Jusileia. Acompanho. Muito obrigada. Então, a decisão do item 62 é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O item 62 ele servirá como paradigma dos itens 63 a 67, no qual será replicada essa decisão. E aí nós passamos para 68, que é da mesma recorrente, mas é um pouco diferente. O argumento não é o mesmo. Eu vou abrir aqui para também lembrar. Que travou um pouquinho. Pronto. No 68, também é pedido de restituição. Ela também recebeu um valor muito menor do que em relação ao que ela solicitou. Ela solicitou 39 mil, recebeu 613 reais. Tem as mesmas questões na primeira instância, né? A base de cálculo de ICMS também ela alega. Ela fala em sobrestamento do processo até o julgamento do STF, da questão do ICMS, isso na manifestação de inconformidade. Já para fechar um pouco, a gente pode ir diretamente para a decisão recorrida. Basicamente é negado o sobrestamento, né? Há uma questão de nulidade que também é negada. Da mesma forma, o ônus da prova, né? Que seria de quem está requerendo a restituição. Também as provas, né? Aqui ela tem a questão do ICMS, que está na decisão de piso, e a gente vai ver que houve recurso. E basicamente a questão de inconstitucionalidade, base de cálculo. Mas indo diretamente para o voto, que aí a gente passa, né, para o ponto que ela de fato está recorrendo, ela recorreu, na verdade, em relação ao mérito, né, e também a necessidade de suspensão do processo. Então, ela pede a suspensão do processo em razão da pendência no STF, e ela entra no mérito, né? Ela diz que é inconstitucional o ICMS na base de cálculo, ela discute o conceito de faturamento, né? E traz a inconstitucionalidade. Bom, no entanto, o que eu observei é que na decisão recorrida não se entrou nesse mérito, né? O que eles dizem é que houve uma concomitância, né? E aí, deixa eu ver aqui, eles até... Esse é nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tenho alguns parecidos. Bom, então, a decisão de piso, o ponto principal foi a concomitância. Ela não entrou no mérito da base de cálculos de PIS e COFINS. Aqui eu acho que tem um ponto que ela... Deixa eu ver. Aqui, logo no começo, tá. Não, aqui acho que não é nesse. Mas, de qualquer modo, a questão é essa. Ela entendeu que houve concomitância, e aqui é uma referência à ação judicial. No recurso voluntário, a recorrente não discutiu a concomitância, ela só disse que não há, né? Mas aqui para a decisão de piso, eu acho até que tem um trecho que eles trazem na decisão que eu conferi, que eles olham o período, e a decisão judicial é para os últimos 10 anos, então realmente abrangeria o período. Então esse argumento da recorrente de que não há concomitância sem nenhum argumento, não afasta o entendimento com base, né, nesse mandado de segurança que está nos autos e na decisão da DRJ. Então, esse o ponto, né? Então, eu mantenho
né, o entendimento da decisão recorrida e não conheço em razão da concomitância. Como não há outros pontos recorridos, ficou só esse aspecto. Está aqui no seu voto, requer a impetente que os valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 anos Era isso que eu estava procurando e não achei. sejam Tá aí, né? compensados por qualquer tributo. E isso No está na comecinho decisão. do relatório aí. Ah, tá. Era isso que eu estava procurando. Então, a DRJ olhou essa decisão judicial, que se refere aos últimos 10 anos, e entendeu que abrange a situação discutida, né, no ano aqui, que é... Deixa eu ver. Que é 2003. E eu concordei e ela não trouxe nenhum contra-argumento para isso. Ela entrou no mérito somente. É isso. Não, mas está reconhecendo a concomitância do quê? Assim, ele conseguiu o direito de crédito no judiciário. É isso? E aí ele fez um PER. Exatamente. E aí qual que é a controvérsia? Usando o CMS da base de cálculo. Ele recorreu só com base na discussão do ICMS. Não cabe essa discussão. Tem ação judicial própria. Tem ação judicial. Claro que foi negado porque a decisão de piso, vamos ver, já reconheceu a concomitância. Então, ela não tratou do assunto. Mas negou provimento ou alguma coisa assim? No mérito? O crédito? O que aconteceu com o crédito? Não reconheceu o crédito. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá no finalzinho aqui, ela diz. Então, são vários assuntos. Claro, tem a questão de ser líquido e certo, a incondicionalidade, a base de cálculo, mas ela não recorreu de nada disso. Ela queria, na verdade, que se reconhecesse o direito dela em relação a PIS e COFINS. Então, mas essa questão do ICMS na base de cálculo está no mandado de segurança. Tá. E aí ele fez o PER porque transitou em julgado. E ele está pedindo ressarcimento do ICMS, do PIS e COFINS que incidiu sobre o ICMS. Porque se ele está fazendo um PER... Não transitou em julgado, não tem essa notícia. E, assim, e ele pediu, não era líquido e certo, mas o que ele recorreu é do mérito do ICMS. Ele pede sobrestamento, se não tiver sobrestamento até a decisão do STF, que deve, na verdade, o processo judicial dele também estava acusando, ele pede que seja reconhecido o direito. Então, mas não é caso de negar provimento, então? Porque se ele está fazendo um PER antes do trânsito julgado... É por isso que eu estou questionando. É que ele não recorreu disso, entendeu? A gente poderia, mas o que ele está discutindo aqui? O mérito. Ele não está discutindo o pé. Tem um outro ponto também, né? Se ele tem um crédito reconhecido por decisão judicial, acho que o Marco também concorda comigo, ele não pode fazer PER, né? Ele tem que fazer compensação. Exatamente. Mas se você for olhar, o recurso dele que tem que suspender e é o direito. Então, eu acho que a gente não pode negar provimento se ele não está pedindo. Ele não está pedindo para reanalisar, para entender que ele poderia fazer o PER com base na liminar. Então, você está colocando que ele colocou essa discussão do crédito do ICMS para o judiciário e não cabe mais a gente... Porque é o que está no recurso. Se eu for além, eu estou indo além do recurso, né? Eu acho que até poderia ir se tivesse algum ponto com base na verdade material, mas, né? Como não vai ser uma decisão favorável a ele não recorreu, eu acho que não faz sentido, né? Porque aí eu não conhecendo, fica a decisão da DRJ, que diz que eu não podia, né? Porque eu acho que eu tô com o arquivo errado aberto, peraí. É por isso que eu tô fazendo confusão. É o 68, né? É o 68, desculpe. É o 68. É página 113, é o recurso. Deixa eu ver o meu aqui também.
Porque aquele outro anterior que a gente julgou também tinha essa questão de ICMS, não tinha? Mas ele não recorreu disso, cada um ele recolheu de uma coisa, ficou estranho. Na outra eu não tratei disso, porque não foi trazido. Tá. Pediu a restituição. Eu estou olhando a página 113, vamos conferir. Ele até fala, tal, mas no histórico, quando ele entra na questão do que ele está pedindo, ele pede para suspender. Não foi o que eu entendi. Ele pede para suspender e aí ele entra na questão de mérito mesmo. Porque ele tem um mandado de segurança discutindo isso, né? Exatamente. Que é esse aqui que você colocou, né? O 000-4639-61-2008 de Marília. E aí ele faz esse histórico e na página 118... Aí no recurso voluntário ele só questiona a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS. Ok. Ele pede para suspender esse processo ou para entrar no mérito. Então, por isso que eu não neguei provimento. Porque para não negar provimento, eu teria que entrar nos outros itens julgados pela DRJ e ele não recorreu. Eu acho que se eu considerar... Então, mas ele fez o PER direto, né? Independentemente da ação judicial. Ele tem um DARF e alocou... Aí, tanto que o despósito decisório é de DARF alocado, de pagamento alocado. Deu parcial provimento, né, no despósito decisório, falando que uma parte já estava alocado para o débito da contribuinte. E aí, na defesa, que ele diz que o crédito dele tem um mandado de segurança, né? Mas ele fez o PER com base no DARF, né? E deixa eu ver o período aqui. E o mandado de segurança é anterior de qualquer modo. Anterior ao fato gerador e anterior ao pedido. Porque aí no processo não tem nenhuma outra... Porque assim, o despacho decisório é aquela questão de automático porque não teve retificação da DCTF. Então o DARF estava alocado. E aí entra para a questão da liquidez e certeza, de apresentar a prova do direito creditório. Na defesa ele trouxe só a questão do ICMS e disse que tinha um mandado de segurança. Exatamente. Então não tem liquidez e certeza do crédito. Ele está falando que o direito dele... Se você olhar na página 128 do processo, ele até resume. Ele requer o primeiro sobrestamento. Então, mas eu não tenho nem prova de que o crédito é do ICMS, ICMS. Não, mas então... É subjúdice. Não, calma. É que o PER é com base em DARF. O que eu estou querendo colocar assim, o PER é com base em DARF, não é com base em ação judicial. E aí entra naquela nossa história que a gente sempre faz aqui. Mesmo que ele não retifique a DCTF, se ele trouxer a prova da liquidez e certeza dele no processo, a gente pode reconhecer o crédito. E aí ele vem na manifestação e diz que esse crédito dele decorre do ICMS na base de cálculo do piso da COFINS. Mas não prova que é isso. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não traz nenhuma prova. Não, assim, a discussão não entrou nos números, você diz não. Então não seria caso de negar provimento? A questão é que já tem uma decisão da DRJ dizendo que tem concomitância. Aí ele recorre do mesmo assunto. É não conhecimento mesmo. Eu acho que não conhecer. Eu também acho que é não conhecer. Não, tudo bem. É meio confuso mesmo, mas assim, no meu ponto de vista, ele recorreu do ponto que está na concomitância. Já está na concomitância, a DRJ não decidiu. Estaria naquele... Pelo que eu entendi aí, desculpa te interromper, doutor Salvador, pelo que eu entendi, a DRJ não conheceu em razão de concomitância, porque ele disse que o crédito, na verdade, se refere ao ICMS na base de cálculo das contribuições, e ele tem uma ação judicial questionando isso. A DRJ, então, verificou, então tem ação judicial com concomitância. Ele recorreu apenas, pelo que eu vi aqui, insistindo na história desse crédito e dizendo que não há concomitância. Né? Ele isso, só doutora? afirmou. E só afirmou que não haveria concomitância. Então, se não
se a gente decidir aqui que não há essa concomitância, né, deveria, então, retorná-la para a DRJ para ela analisar o mérito de todo esse crédito dele. Né? Ou a gente diz que concorda que há essa concomitância e não conhece do recurso voluntário, né, da Lídia até então, que está em análise aqui. Desculpa te interromper, Marcão. A DRJ, ela falou da concomitância, mas também falou do direito creditório, falou que não tinha o ônus da prova do contribuinte e não tem crédito demonstrado, não tem direito líquido e certo demonstrado aqui do crédito. Então foi pelos dois argumentos. Tanto que ele conheceu, ele não foi pelo não conhecimento, ele julgou a manifestação improcedente. Então ele disse que não tem prova da liquidez e certeza, disse que o ônus da prova é do contribuinte, disse que a prova é no momento da manifestação de conformidade. Aí ele disse que se for mesmo o ICMS na base de cálculo, e ele tem ação judicial contra isso, primeiro, não tem hipótese legal para excluir o ICMS da base de cálculo, então diz que não há permissivo legal para essa exclusão, e se ele tem realmente ação, isso está delegado ao judiciário e seria a concomitância. Então ele foi por todos esses argumentos. Mas a concomitância não está na ementa, mas ele não conhece na parte da concomitância, está na conclusão do voto. Está assim, em face do exposto, o voto de não conhecer a manifestação de conformidade na parte coincidente com o mandado de segurança. Conhecer a manifestação de conformidade por tempestiva na parte em que é a distinção, né, para julgá-la improcedente, e não reconhecer o direito creditório e indeferir a restituição. Porque ele trata aqui no voto essa questão de liquidez e certeza, diz que não tem prova do crédito, diz que não dá nem para saber se o crédito é realmente do ICMS ou não. É conhecimento parcial, então, da DRJ. Foi. Mas eu entendi que o recurso cabe na parte da concomitância, porque ele fica discutindo o ICMS. Ele não apresenta provas, não discute o 170A, nada. A DRJ conheceu em parte, aplicou na parte concomitância, que é o ICMS, e depois conheceu naquela parte daquelas matérias que o Salvador citou ali. Certeza de liquidez do crédito. Eu acho que a gente deveria seguir o mesmo caminho, tipo, essa parte do ICMS, se ele está pleiteando isso, é concomitância, mas não há nenhuma prova da liquidez e certeza desse crédito. Não dá nem para saber se esse crédito dele realmente é de ICMS. Mas que ele trouxe um recurso, que a doutora Lidiane está falando, que ele trouxe só a concomitância. Ele trouxe só o ICMS. Dizendo que não é concomitância. No resumo está assim, ou sobresta, ou reconhece a inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Porque é matéria de repercussão geral. E agora ele... não conhecer mesmo, ele está discutindo na justiça. E se você olhar o último item do recurso voluntário, é que ele fala da concomitância, que a recorrente não discute matérias na esfera judicial administrativa. Só isso. Você quer dar uma lida, Salvador, porque ele só é vista de mesa? Porque assim, eu acho que não vai mudar o efeito. É que para mim não tem nem como, ele fala, tem essa questão da concomitância, tem essa questão do ICMS, mas não dá nem para saber se o crédito dele é disso mesmo, né? Então tem a questão de prova. Tem, mas eu acho que isso ele não discutiu no recurso, assim, eu acho que o recurso foi parcial. Ele trouxe aqui, ó, tô vendo aqui o mandado de segurança, né? Recurso voluntário. Ele pede a reforma total do acórdão, né? Uhum. Ele fica só na discussão do conceito de receita, conceito de faturamento, da não inclusão do ICMS. Ele até traz uma planilha dos créditos, mas assim, pelo que ele indica, é uma planilha também, né? Não traz elementos suficientes. Pelo que ele indica, é tudo isso.
Porque se a gente declarar concomitância aqui, aí fica valendo a decisão do RJ ou... Não, porque a DRJ, ela fez as duas coisas, né? Ela declarou a concomitância da parte do ICMS e também disse que não havia prova, que o ônus da prova é dele. Aqui, além da concomitância que ele está discutindo no recurso, ele também está pedindo um sobrestamento. Para discutir o mérito do ICMS, né? Isso. Mas isso sim, eu até posso responder aqui, mas não tem sobrestamento porque já teve a decisão, né? Acho que é bom eu colocar para não dar embargo, é verdade. Obrigada, Zedão. Então, eu só tô criando essa polêmica toda, porque pode dar embargo até na questão da liquidez e certeza, né? Não, mas certeza e liquidez não veio, não está em discussão aqui. Acho que da concomitância você faz referência que não cabe o sobrestamento que já houve embargo. E que deve ser aplicada a decisão lá, porque como ele tem decisão judicial lá, é concomitância. A decisão judicial dele vai beneficiá-lo. Então, se a gente der concomitância, se ele for, como ele vai ser vencedor por conta do STF já, no crédito do ICMS, ele vai ganhar o crédito, mas ele não trouxe nenhum documento do crédito. Mas aí, Ele vai ganhar, quem que vai executar lá vai ser a DRF lá, de acordo com a decisão judicial. Esse processo aqui acabou. Ele vai ter que provar daí. Vai liquidar o quê se ele não trouxe prova nenhuma, né? Porque exatamente. Ele vai ganhar o direito, o creditório. Vai ganhar o direito. Ele vai apresentar o pedido dele, né? Transitou em julgado, ele tem 5 anos para apresentar um pedido de restituição ou compensação. Se ele não apresentar, fica só na ação declaratória. Já tem o PER aqui. Ele já tem o PER. Ele já tem o pedido. Mas esse pedido foi feito antes da decisão. Esse aqui eu acho que morre com esse Então, processo. o que vai acontecer? O que acontece com ele no âmbito interno da Receita Federal? Marcão, o que acontece com ele? Se a gente colocar concomitância aqui por não conhecer, lá embaixo vai ficar aguardando a decisão judicial, lá vai reconhecer o crédito e aí, automaticamente, esse crédito que está aqui vai ser restituído para ele ou não? Mesmo sem prova. Assim, por enquanto, a discussão está só no mérito. Essa questão aí do ICMS na base de cálculo. Quando ele vencer esse mérito, chega lá, a unidade de origem executa, vai calcular o crédito daí, porque até agora não foi apurado crédito. Né? Não foi, está aqui só nessa parte aí do direito. Né? Não, não foi nem apresentado aqui não vai ser do crédito. Aí, quando chega na unidade de origem, eles vão verificar, legal, o ICMS é favorável, você obteve uma decisão favorável, vamos para ter o crédito aqui. Aí eles verificam lá. Aí se já tiver discussão aí a respeito disso, aí tem aquela polêmica, se há ou não é uma nova fase, um novo rito, né? Novo rito do PAF para qualquer uma discussão dessa apuração de crédito. Inclusive, no pedido nos pedidos anteriores, nos recursos anteriores, aí nós já temos concomitância. Não, é porque olha o meu receio. Não sei se vocês concordam. Se vocês falarem que eu não preciso me preocupar com isso, tudo bem. Eu dizendo aqui que é concomitância, significa que o judiciário deu para ele o crédito, isso aqui vai ser ressarcido automaticamente, o que ele pediu. Eu acho que não. Depende do que ele pediu no judiciário. Se ele pediu no judiciário para reconhecer o direito, ele reconhece o direito. Aí ele vai ter que entrar com o pedido. Não, já entrou. Isso aqui já não, mas esse pedido aqui, ele entrou antes. Eu não sei como o judiciário vai decidir. Por exemplo, um detalhe. Essa versão do STF tem direito de quem já tinha pedido protocolado até 2017, como antes de 10 anos? Pedido antes de 10 anos. Não sei. Então, aqui, ele está pedindo esses débitos aqui, me parece que estão prescritos, inclusive, o direito dele com relação a isso aqui. A não ser que vai ser só no judiciário lá, porque administrativamente está prescrito. É 2002, ele entrou com o pedido em 2011. Então... Salvador, você não precisa se preocupar, porque ele tem que habilitar o crédito. Se a gente considerar... Não, mas ele já tem esse PER aqui. Não, mas esse PER não tem efeito. Tem que habilitar primeiro. Esse PER vai ser indeferido. Se for processado, vai ser indeferido. Ele não tem crédito.
Ele vai pegar um pedido de habilitação. Se a gente não conhecer, quando a ação dele for resolvida, ele vai lá, ele tem que habilitar o crédito, mostrar cópia da ação para a delegacia, para ver se ele tem direito ou não. Aí a delegacia vai autorizar a transmissão do PER, porque está suspenso o prazo de prescrição. Aí ele faz um outro PER que vai ser concedido por causa da ação. Esse PER hoje, se a gente negar provimento, ele vai ser indeferido de qualquer jeito. Não tem crédito para indeferir. Não, ele tem um crédito aqui vinculado ao DARF, de 122 mil. Está vinculado ao DARF. Um crédito que não tem validade, porque está sob júdice. O que vai acontecer? Quando transitar em julgado da ação judicial, ele vai formalizar um pedido de compensação, uma declaração de compensação com habilitação prévia. Não. Ele tem que habilitar. Então, ele vai fazer uma habilitação e vai fazer a declaração de compensação. Então, acho que a gente deveria negar provimento para esse PER aqui. Devia matar ele. O efeito é o mesmo, vai ser indeferido pelo sistema. Não, se você está dizendo que sim, quem conhece o âmbito interno da Receita Federal são vocês. Tá, mas, Salvador, você quer matar, indeferindo, com fundamento de quê? Falta de provas? Eu não sei se cabe aqui, gente, mas eu podia pensar. Eu acho que não conhecer e pronto, porque a gente não tem o que analisar aí. Está analisando o quê? Vocês acham que é o caso da gente mencionar que o recurso for parcial e que a parte que a DRJ conheceu e negou provimento, na verdade, permanece, alguma coisa assim? Eu posso anotar isso em alguma parte da decisão, porque houve uma decisão da DRJ indeferindo, mas da qual ele não recorreu. Então, essa decisão é que deveria prevalecer. A parte que não recorreu foi o setor julgado, né? Que foi a parte... menciona. Pode pôr, então, isso aí. Não, eu acho que fica legal. Por isso, né? Nem que seja no relatório. Vou pôr isso no meu relatório. Foi parcial. Viu a parte da concomitância. Uma parte que ele não recorreu logo, né? Prevalece a decisão da DRJ, eu nem lembro os termos que ela usou, que indeferiu os créditos e negou provimento à manifestação. Já negou provimento e ele só recorreu da parte da concomitância e essa outra parte ficou em controvérsia, não recorreu. E aí acho que fica claro o que aconteceu, senão dá a impressão que tudo é concomitância e não é, né? Em relação à possibilidade de ter um PER antes do trânsito julgado, a decisão é da DRJ. E essa ele não recorreu. Ótimo, fica bom assim. Para facilitar a interpretação. Pode ser, gente? Pode. Ok. Então, na verdade, a parte que eu conheço eu nego não. A parte que ele recorre eu não conheço, mas eu vou anotar que houve, né, uma parte da decisão não recorrida e que logo... Né, já transitou, né? Já transitou aqui no âmbito do CAR, do processo administrativo. Exatamente. Aí eu acho que tira essas dúvidas, porque realmente se for só olhar a conclusão, parece que tem concomitância e acabou, né? Não é, porque ele não recorreu de tudo, é um recurso estranho. Legal, bom. Assim para mim ficou interessante. Tá. Então eu vou fazer isso. Bom, então nós estamos no item 68 e a minha proposta, portanto, é não conhecer em razão da concomitância. Podemos votar? Doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Eu também acompanho, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Então, a decisão do item 68 foi por unanimidade de votos em não conhecer o recurso voluntário em razão da concomitância. Agora nós passamos para o 69, cuja recorrente é Socecal Indústria e Comércio Limitada, também da minha relatoria. Aqui também tem ação judicial. Tá. Aqui já está na fase seguinte, né? Então eu peguei muitos processos com ação judicial com certa similaridade. Tá, aqui também ela está pleiteando crédito de PIS, né? Ela tem uma ação judicial, mas o que aconteceu?
a Receita Federal indeferiu o pedido de restituição e negou a homologação, acho que até esclarece um pouco sobre o procedimento, né? Porque ela não tinha os documentos solicitados na intimação. Então, ela ganhou a ação judicial, ela quer utilizar os créditos, mas ela não apresentou os documentos solicitados. Já na manifestação de conformidade, ela fala que o tempo foi muito exíguo, etc., mas ela não apresentou esses documentos. E aqui, se a gente pegar a decisão recorrida, é basicamente isso, né? O exame de pedido de restituição, bem como das declarações de compensação a ele vinculadas, pressupõe a apresentação prévia de documentos que atestem a existência do indébito pleiteado, bem como, em se tratando de crédito de economização judicial, a comprovação de que o Poder Judiciário homologou a desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua execução e a assunção de todas as custas. Então, aqui são os documentos. E o que ela traz no recurso dela, ela primeiro questiona a legitimidade do fisco para exigir esses documentos, porque ela já ganhou judicialmente, e diz que não teve prazo para apresentar, mas não apresenta. Então, a minha proposta é negar provimento. Eu tenho mais de um processo dessa forma. Ela não apresentou a documentação solicitada para apurar a certeza de liquidez do crédito? Para habilitação, porque ela tem decisão judicial. Tem que negar mesmo. E ela até poderia, quer dizer, eu olharia se ela tivesse apresentado depois, mas não tem. Podemos votar ou alguém quer? Podemos votar? Então, a minha proposta no item 69 é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Também acompanho, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Então, a decisão no item 69 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. E aí nós passamos para 70, e esses processos eles têm bastante similaridade, um lote com problemas parecidos. Deixa eu lembrar o que aconteceu aqui. Aqui também não foram apresentados documentos. Também decisão judicial transitada em julgado. Então, aqui é bastante similar a situação, ou seja, ela tem uma decisão judicial, ela solicitou, mas não apresentou os documentos para habilitação. Ela diz que não tem que guardar os documentos, ela diz que faz 21 anos, que ela não precisa, né, que não tem condições de exigir, né, isso que o fisco está inviabilizando o direito dela. E é muito similar ao 69. Então, qual que é a conclusão? Negar provimento. Posso passar a votação? Então, nós estamos no item 70, cuja recorrente é... Deixa eu ver o nome completo aqui para remeter novamente. Viúva Chicre Bichara Calçados Limitada. E a proposta, né, o voto, como relatora, o meu voto é por negar provimento, porque não foram apresentados documentos em relação aos créditos pleiteados. Né? Doutor Ari? Acompanho.
Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Então, a decisão no item 70 é, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Aí a gente passa ao 71. Deixa eu lembrar o que era o ponto aqui. Tá, esse aqui eu vou meter um pouco mais, que como eles são meio parecidos, eu tenho medo de confundir. Então, aqui a empresa protocolou em papel uma retificação de pedido de restituição e é de fim social. Ela transmitiu de compra em 2007 e 2008. O despacho decisório de 2012 e negou, naturalmente, né? Ok. Deixa eu ver se eu lembro o que mais. Aí eu vou para a delegacia, para a decisão recorrida, porque no voto eu retomo os outros pontos. Então, aqui a gente está falando de um período de 89 a 92. A DRJ entendeu que não houve nulidade, que não tem competência para tratar de inconstitucionalidade. A gente está tratando aqui também de decadência. E também ela defende que houve homologação tácita, a DRJ entende que não. E aí eu vou começar a ler o voto. Então, a recorrente defende a inconstitucionalidade da decisão contida no espaço decisório. Defende também que o decreto ou a instrução normativa que embasaram a decisão são ilegais. Ela invoca a Constituição, e aí eu cito os artigos e incisos. Aí, a minha observação. Quanto à alegação de inconstitucionalidade, cumpre lembrar que, conforme os formuladores do CAF, esse tribunal não é competente para se pronunciar. No que concerne os aspectos da legalidade, que ela traz junto, né, serão analisados no mérito. A recorrente defende que os pés de compra já foram homologados tacitamente. Ela junta várias decisões judiciais que fixaram o prazo para o fisco se manifestar sobre o processo administrativo. Sobre as decisões, cumpre mencionar que somente as decisões com efeito erga omnes vinculam a administração pública. Bom, aí eu trouxe uma parte da decisão recorrida, que eu vou ler aqui também, que é o histórico. Com a edição da Lei 8383 de 91, os contribuintes tiveram a possibilidade de compensar em débitos tributários próprios, desde que contributos ou contribuições da mesma espécie, sem necessidade de requerimento. Com a Lei 9430, as normas relativas à compensação foram alteradas, passando a permitir a compensação com quaisquer tributos e contribuições. Para disciplinar a matéria, foi publicada a N 2197, que criou a figura do pedido de compensação, exigindo apenas para as compensações de tributos e contribuições de diferentes espécies. Posteriormente, a MP 66, convertida na Lei 10.637, introduziu o parágrafo 1º do artigo 74 da 9430, determinando que as compensações de direito passivo estariam condicionadas à entrega de declaração de compensação. Logo, para ser juridicamente válida, não basta o contribuinte proceder à compensação de tributos ou contribuições em sua contabilidade e declarar da DCTF, sendo essencial que a formalize mediante entrega de declaração específica para tal procedimento, ou seja, pelo Instituto da Compensação, a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição de posterior homologação, somente se concretiza no momento da entrega da declaração de compensação. Sobre a homologação tácita invocada pela recorrente, colaciona-se o entendimento da decisão recorrida com o qual eu concordei. Ela argue homologação tácita de COMP, né? Mas ela foi cientificada, despacho decisório em 19 de 4 de 2012, né? E são declarações de compensação entregues entre 31 de 5 de 2007 e 10 de 2 de 2008, e o despacho não homologou, né? Então, aqui vem o artigo 74 da lei, que trata dos prazos, né? Aí eu vou pular aqui já
a homologação tácita prevista na medida provisória 135.03 tem por objeto as compensações declaradas, e não o direito creditório pleiteado. O transcurso do prazo de 5 anos da apresentação de declarações de compensação, a falta de decisão notificada aperfeiçoa a condição resolutória da extinção dos débitos compensados, ainda que se constatar ser o direito creditório insuficiente. Neste caso, a ciência pessoal do despacho decisório deu-se em 2012, em abril, né? E ela, ou seja, não correu o prazo de 5 anos entre as declarações de compensação e o despacho decisório. Então, a minha conclusão é na mesma linha de piso, né? É que não houve homologação tácita das declarações apresentadas pela recorrente. Aí eu coloquei uma questão de prescrição aqui, mas ela nem alegou, então eu acho que, só se alguém tivesse alguma dúvida, mas isso está na decisão recorrida, mas ela nem alegou, ela alegou só a decadência. Então, a decadência aqui foi muito simples, de fato, não correu o prazo de 5 anos entre a DECOMP, né, e o despacho decisório. Então, mesmo aquelas mais antigas, deu um pouquinho menos de 5 anos. Basicamente é isso. Então, a minha proposta é negar provimento ao recurso voluntário. Então, além daqueles argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade, o único argumento que ela traz é da homologação tácita. Isso. Tá bom. Ok? Então, a gente está no item 71, podemos ir à votação? Doutor Ari? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Muito obrigada. Então, a decisão aqui do item 71 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agora a gente passa ao item 72, cuja recorrente é Sardenberg Wisling, comissária exportadora limitada, também da minha relatoria, e já está na pasta. Aqui eu posso até resumir a questão também, acho que esse meu lote foi bem feito, né? Mas só que o fato de serem muito similares, na hora de relatar, deixa mais difícil. Mas esse aqui é basicamente o seguinte, é uma lei declarada inconstitucional, e o argumento dela é que o prazo decadencial só começa quando há declaração de inconstitucionalidade, né? Essa com efeito extra omnes, e não do fato gerador. É basicamente isso. Eu acho que isso é bem tranquilo. A gente tem que ter um parecer da Procuradoria. E a minha proposta, eu também pus aqui a decisão recorrida, mas na verdade é só porque eu mantive. Mas é esse o ponto. Então, somente. Não temos outras questões. Então, aqui é o início do prazo decadencial. Se seria do fato gerador ou da decisão do STF que reconheceu com efeito erga omnes a inconstitucionalidade. Presidente. Sim? Essa emenda aí é a do seu recurso, do seu voto. Lá em cima? Direito de restituir 5 anos. Seria aqui 10 anos, né? Vai estar também prescrito, mas... Porque... sim, é verdade. Obrigada. Tem que levar em conta o período, sim. É verdade. Eu acho que... não sei. Ele mesmo com 10 anos vai estar prescrito, porque o fato gerador dele foi... o mais recente foi em janeiro de 90, salvo melhor interpretação. E ele entrou com o pedido em 15 de março de 2001. Exatamente.
Então, de qualquer maneira, vai estar. Mas É verdade. Tem que fazer essa observação, né? Que naquela época eram 10 anos. Mas, de qualquer modo, a questão, apesar de eu usar aqui em mente, eu não sei se eu usei alguma que eu já tinha, provavelmente, a questão não é o prazo em si. Né? Não se discute o prazo. O que se discute é quando se começa a contar. Porque se começar a contar sendo por homologação do fato gerador, o prazo de 10 anos já foi. Mas obrigada, Zadão. Vou corrigir sim. Vou até marcar em vermelho aqui. Que com certeza não é relevante, né, para a decisão, mas dá embargos. Porque está errado mesmo. Podemos votar? Então, nós estamos no item 72, doutora Ari. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão. Acompanho, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia. Acompanho. Obrigada. Então, a decisão aqui é negar provimento ao recurso voluntário no item 7.2 e foi por unanimidade de votos. Encerramos. E agradeço ao Zé Adão aí pela correção, é um embargo a menos. E nós passamos para o 7.3, que na verdade o 7.3 eu já comentei aqui com os senhores. Aquele que eu estava em dúvida. Em dúvida não. Que eu estava achando ruim, porque também tem uma questão de concomitância, mas a DRJ falou, eu não posso julgar, mas eu penso isso e aquilo, e o recurso do contribuinte foi com base nessas afirmações da DRJ. Então, deixa eu ver se eu consigo resumir. Aqui, a questão é ressarcimento de IPI, né? E aí, está na justiça, o contribuinte discute, porque na verdade não há um recolhimento de IPI, ele quer o crédito, então a discussão é basicamente isso. Tem uma parte que foi o parcelamento, mas já não está aqui, né? Então a gente está discutindo efetivamente o que ainda está sob litígio, que é a parte que não está no parcelamento. A decisão da DRJ, de novo, se baseou em 2 pontos, de novo em 2 não, mas em 2 que a gente já viu. Ela entendeu que não havia certeza e liquidez, porque o pedido foi feito em 2003, já existia o artigo 170A, e ela tinha uma decisão judicial. E em relação ao conteúdo, a DRJ diz que há concomitância em relação ao mérito em si. E aí eu vou passar o voto, que no voto eu acho que eu retomo alguns pontos, né? Então, o que aconteceu? E aqui eu anotei. A decisão de piso, apesar de ter sido outros comentários em seguida, na verdade, ela considerou a concomitância e julgou improcedente, estou no voto, e julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Por quê? Né? Porque a matéria trazida aqui era a mesma decisão judicial e o crédito não era líquido e certo. Então, quanto à concomitância, ela diz aqui que ela não pode entrar no mérito, né? E que ela não deve se manifestar. E aí tem esse trecho citado, eu até já peço para vocês irem direto para o último parágrafo da citação, que diz assim, dessa maneira, não cabendo decidir de modo diverso ou proferido pelo Poder Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer da manifestação relativamente às matérias subjúdice. No entanto, e aí eu só pus aqui porque eu fiquei, né, algo que acabou, eu acho que atrapalhando, em seguida ele fala assim, né, o mesmo dessa maneira que eu reproduzi aqui na citação que vem a seguir, né, não cabe decidir, mas vale lembrar, e aí ele fala tudo que ele pensa. Então, aqui, nessa citação,
ele está se manifestando sobre o que ele não pode se manifestar. Ou melhor, sobre o que ele não pode decidir. E está dando a opinião dele. Basicamente isso. E eu pus aqui só para ficar. Fala da decisão judicial, etc. E o que aconteceu? A recorrente, ela não questionou a concomitância, ela veio rediscutir esse mérito. Tá. Então aqui, apesar de que no recurso é muito parecido com o outro, mas no recurso ela fala do 170A. Então, por isso que eu, na verdade, eu conheci parcialmente, né, na parte conhecida, negar provimento, porque apesar da DRJ ter mencionado, ela deixou bem claro que tinha concomitância, e eu concordo, né? Então, em relação ao mérito da cobrança, né, que está na justiça, não cabe a gente discutir. Só que aqui também tem mais um ponto. A decisão judicial foi para ela efetuar a compensação com tributo da mesma espécie. Ela pegou o IPI e compensou com PIS e COFINS. Ainda tem esse ponto, né? Então, no momento que ela pediu a compensação, depois eu não sei como terminou, porque só tem menção até o TRF, mas eu acho que o que é importante é que no momento que ela pediu a compensação, ela tinha uma decisão judicial, né, uma segurança, que autorizava a compensação com tributo da mesma espécie, e ela fez de PIS e COFINS. Então, tem esse ponto também. Então, a minha proposta aqui, na verdade, é conhecer parcialmente, em razão da concomitância, e na parte conhecida, negar provimento. Só uma dúvida. A parte conhecida que foi aquela parte que a DRJ disse que não poderia se manifestar, se manifestou, dizendo que era o princípio da Não, eu não falei daquilo. Não, mas qual que é a parte conhecida é que é o 170A, que ela não podia pedir a restituição tendo 170A. Aquela parte, assim, eu achei muito estranha, mas se eu for questionar, não sei, teria que anular a decisão, alguma coisa. Não, é não conhecimento. Que gerou confusão, né? Ele fez meio que um obter dictum ali, né? Isso está no judiciário, mas eu entendo que o 153 da Constituição vê a não cumulatividade desse jeito. Exatamente. Não, e o estranho, assim, que ele fala tudo isso e aí nega provimento. Mas ele nega provimento, né? E aí não fica muito claro, mas eu entendo que é com 170A, já que ele diz que ele não pode falar do mérito, né? Certo. Mas não ficou muito, assim, não é que não ficou muito bom. O julgador, ele quis muito exprimir o que ele pensava, o que não ficou bom, porque ou gerou confusão para o contribuinte, ou o contribuinte aproveitou essa deixa para rediscutir algo que ele achava que ele tinha razão, né? Sendo que na concomitância e na própria compensação ele não tem. Ainda, né, que a gente afastasse o 170A, ele foi autorizado a compensar com o mesmo tributo, ele fez com outro. E ele não trouxe nenhuma informação, pelo que eu estou vendo aqui, de que essa decisão transitou em julgado, porque tem aquele entendimento, né, que se transitar durante o curso do processo, a questão lá de poder também compensar com outros tributos da Receita Federal. Não tem acho que até uma súmula. Mas eu acho que não, para esse caso, que ele não tinha direito, né? Então, um parecer da Procuradoria, Salvador. Mas não afasta o 170A, né, Ali? Uhum. Não afasta o 170A. Tá certo. Então, atualizando, eu proponho conhecer parcialmente, vou até anotar aqui com esquerda, e na parte conhecida, negar provimento. Podemos votar? Há muitos processos com similaridades, né? Doutora Ari? Acompanho. É confuso mesmo. É por causa dos recursos, né? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho.
Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Então, a decisão do item 73 é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente na parte conhecida, negar provimento. Bom, com isso nós encerramos os itens previstos para ontem. E vamos passar agora, apesar que de hoje foram muitos, para os da Jusileia. Eu não sei se vocês querem iniciar o da Jusileia ou se querem 10 minutinhos antes. 10 minutinhos antes, por favor. Para a gente mudar aqui a relatora, respirar um pouquinho. Então, tá bom. Os seus já estão na página, Jusileia? Então, sim. Então tá bom. Então, 10 minutinhos, gente.